Olá a todos os nossos ouvintes aí do Spotify, aos nossos telespectadores do YouTube. Estamos aqui aos nossos EODers, né, aos nossos alunos e amantes da odontologia. Estamos hoje aqui com esse conceito mais corporativo que a gente já teve aqui com o EOD, desde a Tecnoguide vindo conosco, a Kion, assim. Hoje a gente tem uma empresa cheia de história, cheia de desenvolvimento, que é a PI Branemark. E estamos aqui com o CEO da PI Branemark aqui, o Fábio Giannini. Bem-vindo, bom dia, Fábio. Obrigado pelo esforço de estar aqui conosco. Prazer de tê-lo aqui conosco para dividir a história, né, os conceitos, os produtos da PI. E é isso, né, Salê? Sim, 7 horas da manhã, 7 horas sabadão, da manhã, sábado. E a gente está aqui discutindo de odontologia. O Fábio, ele é administrador de empresas, pessoal, e em certo momento ele encontra a odontologia. Então, Fábio, vamos quebrar esse gelo inicial, que geralmente acontece. Conta para nós como é que foi esse encontro com a odontologia, né? Em que momento ele aconteceu, acho que em torno de uns 20 anos atrás, vamos chutar aí. E com quem que foi esse encontro aí? Conta esse iniciozinho dessa história para nós aí, para o público lá de casa, os nossos EODs, conhecer o Fábio. Claro. Não, em primeiro lugar, super obrigado pelo convite, né? Privilégio estar aqui com vocês. E a odontologia aconteceu para mim por acaso, né? Não foi algo que eu procurei. Na verdade, a minha irmã, que era casada com o filho de um dono de um Branemark Center, que era o Franciscone à época, ela me chamou e falou, olha, eles estão querendo investir numa empresa que faz implantes, que era uma empresa do PI Branemark, né, do Per Ingvar Branemark, com o filho mais velho do PI. O PI tem 4 filhos, enfim. E aí eu ligo para essa pessoa, né, para entender o que era essa empresa, porque eles iam investir na empresa. Eu ligo para um sueco, imagina, que era o filho do PI, né, o Rickard, no verão, né, sueco, e falo, olha, tem os Branemark Centers aqui que querem investir, na época o Laércio Vasconcelos, que tinha um Branemark Center no Brasil, o Franciscone, e aí eu ligo para ele e falo, olha, como é que é essa empresa? Eu preciso entender um pouco mais, porque eles querem investir, mas pediram o meu conselho, né? Eu venho da área de consultoria, auditoria, área financeira, então tinha um pouco de conhecimento, me procuraram para conversar com ele. Ele conversou comigo uns 20 minutos, mandou um PowerPoint, né, da empresa. Eu olhei e falei, ok, bacana. E como é que é essa empresa? Não, a empresa não existe, a empresa vai começar. Eu voltei para minha irmã e falei, olha, você tem certeza que eles vão investir nesse negócio? A empresa não existe, né? E naquela época foi uma transição que o PI teve com a Nobel Biocare. Ele teve um settlement agreement, né, e decidiu ter seu próprio negócio com o filho dele, e convidou os Branemark Centers para investirem. Pois bem, eu volto para eles e falo, a empresa não existe, né? Vocês querem investir em quê? Não, mas você sabe quem é ele? Eu tinha a menor ideia do que eram os implantes. Aí eles explicaram. Até então, só tinha a Nobel fazendo o Branemark System. Né? Na verdade, o PI nunca foi diretamente um funcionário da Nobel ou um consultor da Nobel. Ele tinha uma empresa que se chamava Exopro e uma outra empresa que se chamava Meddevelop, que eram empresas que prestavam serviços de pesquisa e desenvolvimento, né, para a Nobel Biocare, enfim. E aí ele, por algum motivo, né, não continuou trabalhando com eles e partiu para seu projeto solo, exatamente. Ele queria as ideias dele. Acho que as coisas não se alinharam naquela época. E enfim. Com o nome dele, o know-how dele, ele quis um pool de investimentos para construir o projeto. Na verdade, ele sozinho, né, com o filho dele, que é um médico também, ortopedista, né, o Ricardo, hoje está nos Estados Unidos, trabalha aí na área de ortopedia, com área militar, né, para amputados, enfim. Aí eu botei para ele e falei, não, mas a gente quer investir, os centros, alguns já investiram, o que a gente vai fazer? Então eu falei, olha, eu não conheço, vocês estão dizendo, né, a pessoa que mais conhece os implantes, desenvolveu os implantes, né, foi o pioneiro, o descobridor. Então, poxa, ok, mas eu não consigo avaliar, não consigo dar uma opinião sobre mensurar. Esse negócio. Consigo dizer se vale isso para investir, se vocês vão receber de ações, né? E aí, pois bem, as coisas andam um pouquinho, e eles voltam para mim e falam, olha, as coisas não deram certo. Porque, infelizmente, o PI e o filho dele não se deram bem para esse negócio, alguns centros investiram e tudo acabou. Falei, ok, né? As coisas acontecem, né? Enfim. E aí, passa um tempo depois, eu falei, olha, mas se ele é tão bacana assim,
Até brinquei, né? Falei, olha, estão falando que ele é o Jesus Cristo, né? Dos implantes. Eu não conhecia, né? Não tinha a menor ideia. Então, acho que vocês conversem com ele, né? E por que vocês não investem com ele, começam um negócio com ele se aquele negócio não tá mais... não vai mais andar, né? E, enfim, aquele negócio acabou andando, mas com o Rickard sozinho, o PI não tinha uma relação mais tão, né, próxima do filho dele. Eu fui no aniversário de 80 anos do PI e o filho não estava, né? Então, assim, uma relação bem, bem difícil, né? Uma época bem chata. E aí, minha irmã falou, olha, eles não sabem muito como fazer, dá pra você ajudar e tal. Você deu a ideia, né? Falei, bacana, vamos conversar. Aí eu conheci o PI, né? Na casa, né, do PI. Ele vinha muito pro Brasil, né? Por conta do centrinho, né? Reabilitações de lesões labiopalatais, enfim. E aí a gente começou a conversar e daí surgiu, né, o negócio de trazer essa empresa que ele tinha na Suécia, que era a Exopro, para o Brasil. Porque ele passava 6 meses lá, 6 meses no Brasil, né, fugindo do frio. Não, ele amava né, os pacientes e o tratamento, né, os tratamentos que eram possíveis aqui. E aí a gente resolveu começar essa empresa. E aí passou 1 ano, 2 anos, a gente, né, começou a empresa, ele tinha essa visão para a América Latina, ele chamava de China Bridge, que era o novum, ele tinha essa visão para a China, que ele queria fazer aqui também. Ele sempre foi, quer dizer, a cabeça dele é muito, muito diferente. E aí a gente começou a empresa, né, trouxe a Exopro, que era a empresa de desenvolvimento, para o Brasil, e depois de um tempo, claro, para eles era útil, né? A gente fabricava alguma coisa, eles conseguiam utilizar, mas para mim não tinha muito sentido. Eu falei, esse negócio para mim não faz mais sentido como sócio. Então, né, nós éramos 4 sócios à época. E o PI, uma parte, inclusive, passou para a Barbro, né, que é a esposa dele, que é viva ainda, mora em Munda, na Suécia. E aí, depois dessa primeira fase do negócio, eu falei, olha, eu quero sair, eu não quero mais ficar nesse negócio porque não tem sentido, né? Os parafusos para mim não tem mais lógica, né? Eu achei que a gente fosse fazer um outro negócio, não, mas calma. Enfim, aí a gente foi com um fundo de investimentos, que eu tinha uma relação muito próxima, né? E apresentei o caso para eles, falei, olha, tem um negócio aqui, e eu pensando em sair, na verdade, naquela época, né? Aí eles olharam o negócio, né, discutiram um pouquinho e falaram, olha, ok, parece um caso interessante, né, um segmento bacana, a gente pode investir. Legal, então, né, minha participação é essa, mais ou menos assim. Tá? Falou, mas você tem que ficar no negócio. Falei, ok, o que a gente faz, né? Se é tão bom assim, você tem que ficar. Exatamente. E pode dizer que a PI nasceu no Brasil, então? Não, na verdade não. A Exopro é uma empresa sueca, né? Era Sim. uma empresa sueca que ficava dentro da Universidade de Gotemburgo, no departamento de biomateriais, e que aí a gente tem um espelho dessa empresa brasileira, mas ele trouxe os equipamentos que estavam dentro desse... Era um shopping, na verdade, era como a gente diz, uma operação pequena, ele fazia coisas customizadas para os pacientes, né? Então, não era uma empresa... Ele prototipava, desenvolvia, aplicava nos pacientes, depois vendia projetos e propriedade intelectual, ou licenciava. E a gente criou um espelho... Que é uma herança que vem até hoje. Para te dar uma ideia, a primeira máquina que fez implantes, que era uma máquina manual, que era um Schöbling manual, tá com a gente na nossa operação, né? E aí tem os detalhes, né, super diferentes, enfim... uma das coisas assim, né, uma curiosidade, um parênteses aqui antes da gente evoluir na história, as questões dos countersinks, dos implantes, dos pescoços, todo mundo pensando que era do design em si, mas era uma limitação de se fabricar as roscas até o final, porque essa máquina, esse Schöbling, não fazia o processo todo até o final, era uma pequena, né, manual, enfim. Aí ele trouxe para cá esses equipamentos, a gente tinha um outro filho dele, que é o Christian, que é um engenheiro mecânico, né? As outras 2 filhas não tem nada a ver com a área da saúde, né? Uma professora, outra enfermeira, alguma coisa assim, enfim. E aí ele trouxe o engenheiro de confiança dele, que era o Kjell, e o Christian, que era o filho dele, o segundo filho. E a gente começou a fazer, né, esses produtos aqui para ele usar nos casos dele. Nos institutos, e também às vezes ele enviava para alguns Brandmark Centers. Enfim, isso foi evoluindo, a gente teve o investimento desse fundo numa primeira fase, que foi uma fase muito difícil, uma fase catastrófica, na verdade. Que ano foi porque, isso daí? olha, quando a gente começou mesmo, foi em 2000
entre 2007 e 2009, quando a gente começou, né, com as questões regulatórias, aprovações da Anvisa, etc e tal. Mas ele deu pra gente, né, os desenhos dele, obviamente, ele olhava os produtos originalmente, um implante com uma patente que ele tem, né, que a gente tem até hoje, que são os implantes funcionais, usinado, com um montador. A gente não tinha um kit, não tinha linha completa de componentes hexágono externo, 375, 4 e 1, e falou, Fábio, ganha o mundo. E eu fui. Era superfície lisa também. Né? Usinado. Um implante funcional, ele tem um ápice... Coloquei muito superfície lisa nele. A gente vai falar disso, porque eu acho que hoje, né, tem muita coisa mudando, né, que a gente não percebe, mas que tem uma relação intrínseca com essa questão. Bom, voltando, falou, Fábio, ganha o mundo, né? Estão aqui os implantes, não tinha kit, não, é mais ou menos parecido, dá pra... Eu falei, ok. Um ano depois eu voltei para ele e falei, Piai, esquece, né? Você me mandou pra guerra sem nada. Com canivete. Sem nada. Ele falou, não, mas dá pra fazer assim, não é pra... Né? Eu falei, olha, não dá, né? E aí eu, obviamente, comecei a ter contatos, né, com outros mercados internacionais e aprender, né? Eu tive que tomar um banho, né? E sempre sentava com ele, então eu sentava lá com o meu caderninho, né? Ele falava sempre, né, ávido para aprender também, né? Ele é uma pessoa, né, muito, muito, muito especial. E aí eu falei, olha, não dá, a gente precisa de outras coisas, né? A gente precisa complementar instrumentos, a gente precisa ter uma interface diferente, eventualmente uma superfície, etc. Ele falou, entendo, mas... Né, e ele tinha uma visão muito conservadora e o foco dele não era no produto, era um foco para o paciente de como simplificar o tratamento para beneficiar o paciente. Então a visão era, quanto menos a gente der para o dentista de produto e instrumentos, menos erros eles vão cometer. Então a visão dele era para o paciente. E assim a gente começou. Então a gente foi lá, desenhou um kit, desenhou instrumentos, porque a gente não tinha um kit, a gente começou sem. Né? Que é o kit que vocês acho que vem até hoje, que está em aço inox, né? Enfim, que era o material que ele queria. E foi evoluindo. Aí a gente foi buscar uma interface. À época a gente criou uma interface que a gente tem até hoje, uma interface cônica, amplified. Então a gente foi buscar um expoente na área de plataforma switching, que foi o Luigi Canulo, um italiano, né, conhecido, publica bastante até hoje. Então a gente desenvolveu uma interface com ele. E aí a gente foi buscar a superfície. Eu comecei um trabalho, ele tinha um network enorme, né, com o Thomas Albrechtsen. Então eu falei, então vamos conversar com o Thomas para a gente desenvolver uma superfície. E daí nasceu a nossa primeira superfície, a Micronano. E, bom, as coisas foram evoluindo. Mais ou menos em 2012, eu falei, olha, a gente precisa acelerar esse processo. Então, adquirimos uma empresa na Suécia, que é uma empresa que se chama Ospu. E essa empresa tinha tecnologias muito legais e me foi recomendada pelo Thomas. Então, Thomas Albrechtsen, né? E eu já tinha um contato com o Lena Carson, que foi, né, ele trabalhou na Nobel por muito tempo como R&D, e ele foi um dos cofundadores dessa empresa. E essa empresa era uma empresa irmã da Ostel. Eu tô falando muito, porque eu tô na história toda. Não, tá perfeito. O palco é seu hoje. Tá bacana. Porque eu não sei se... O que a gente pode é a gente dar uns insights pro colega que tá ouvindo, às vezes conceituar essa timeline, que para nós tá muito claro. Sim. Né? Mas, por exemplo, quando a gente fala Ostel, Ospu, acho que é legal a gente referenciar o produto, que aí ele já vai associando. Tá. Eu acho que é legal. Tá. Bom, então, aí final de 2011 para 2012, adquirimos a Ospu para catalisar, acelerar o processo todo de integração de tecnologias. E a Ospu tinha tecnologias muito legais, né? Então, além de ter um conhecimento muito grande nas questões de estabilidade de implantes medidas por ressonância, por ser uma empresa irmã, né, da Ostel, que foi, né, fundado, o Lena estava lá dentro com outros sócios, e o Anders Patterson, que era amigo também até hoje, o CEO da Ostel. Então, eu adquiri a Ospu e a gente integrou as tecnologias. E o Thomas me recomendou, olha essa empresa porque eles têm coisas muito legais. Que era uma interface Morse, né? Uma superfície, que a gente vai falar que é a superfície Ospu, hoje que a gente tem,
que é uma das tecnologias, né, que a gente até tem orgulho, porque algumas empresas, na verdade uma empresa líder global adotou há pouco tempo atrás o nosso método de modificação de superfície. Lançou esse ano no Brasil. Começou em 2000 esse projeto, para te dar uma ideia, e clinicamente na Europa a gente usava desde 2006. Em 2019 a tecnologia, né, global, enfim. E uma interface, essa interface da Ospool também virou a tecnologia de uma empresa top 5 global nos Estados Unidos e na Europa. Então, a nossa interface MT foi adotada em 2015 por uma outra empresa global, orgulho de novo, né? E aí, depois de adquirir a Ospool, logo em seguida, eu tinha, né, como sócios os fundos de investimento, a gente negociou com a Zimmer, e a Zimmer adquiriu a PI Brånemark. Né? Globalmente, a gente tinha essa subsidiária sueca, uma operação aqui no Brasil, e eles viraram sócios do negócio. E nesse momento, o PI, né, que era sócio, através da esposa dele, a gente continuou com os licenciamentos, né, de marca, de royalties para a propriedade intelectual desse implante funcional. Aliás, a última publicação dele é sobre esse implante em vida. A última é um estudo em vivo de como esse implante funciona e melhora a interface, enfim, dele e do Thomas Albrechtsen. Mas tudo bem, bem legal. Enfim, e a gente integrou a Ospool com a PI. Então o Lennart Carlsson veio trabalhar comigo mais ou menos em 2012, eu já o conhecia antes porque ele trabalhou com PI também. E aí a gente criou um novo portfólio PI, a marca continuou PI, mas virou, né? Ou seja, teve uma, vou dizer, integração total, mas as tecnologias foram integradas no novo sistema PI. Então a gente tinha o hexágono externo, né, que ele originalmente desenhou para a gente, né, com os implantes funcionais. A gente tinha os implantes funcionais com essa interface cônica, que era a plataforma switching do Canulo, junto com o nosso time de pesquisa e desenvolvimento. E depois uma interface Morse que nós ganhamos da aquisição da Ospool. Né? E também um design sólido de implantes. Então, assim, o portfólio ficou né? E dentro da Zimmer. Então, a gente ficou... vamos sedimentar aqui. A PI seria como se fosse um funil dessa propriedade intelectual de produtos, de ciência. Ela acabou criando, juntando, agrupando tudo isso, e hoje é a PI. Sim, aquilo que ia, não sei se eu posso dizer o nome das empresas, mas... Por exemplo, que ia para Nobel, ia para Straumann, que estava na Ospool, estava o italiano. Com o Straumann nunca houve uma relação próxima. Então, assim, o que aconteceu? Desenvolvimentos do time, né? Então, assim, eram desenvolvimentos gerais, desenvolvimentos acadêmicos, inclusive, feitos dentro da Universidade de Gotemburgo. Isso que eu acho que é legal citar. E depois em Malmo. Então, por exemplo, né, o Thomas Young com superfícies, né? Com Thomas Albrechtsen e Almenenberg, são expoentes, né? Trabalharam com PI por muito tempo. Eles tinham alguns alunos de PhD que participaram desses nossos projetos, mas eram tecnologias que eles supervisionaram. Então, tanto a superfície micronano quanto a superfície Ospool, né, são desenvolvimentos deles, que a gente já tem aí há bastante tempo. E sim, mais tarde, esses métodos de modificação foram utilizados por outras empresas, né? A interface também, a interface ipsis literis, né, nas dimensões de tolerâncias também para uma empresa global. Então assim, a gente ficou orgulhoso porque éramos uma empresa, o DNA dele sempre foi muito de pesquisa e desenvolvimento, e a gente continua isso de alguma forma, mas a gente também foi construindo o nosso próprio portfólio. Então até mais ou menos 2015 a gente ficou com até 2018 a gente ficou com a Zimmer, né, Biomet, mas eles passaram por muitas reestruturações, e a partir de 2018... nós adquirimos a empresa da Zimmer de volta. E aí, nesse momento, um monte de pesquisa e desenvolvimento que a gente tinha que não foi aplicada, né, por diversas razões, corporativas, regulatórias, né, o ambiente europeu é super complicado para aprovação de produtos. Aí a gente trouxe o que a gente tinha guardado por muito tempo, né, praticamente uma década, né, de desenvolvimentos, tecnologias que culminaram num novo sistema, que volta muito à raiz do que era o que o PI queria, do que o Brånemark queria. O Lennart também sempre foi muito minimalista, né? Um jeito sueco compacto de pensar, que é o menos é mais, né? Então, quando você olha o nosso portfólio hoje, especialmente no sistema MTF, ele é minimalista. Não tão minimalista quanto era o Ospool, porque eram 50 componentes, incluindo instrumentos e componentes de prótese. 50. Nada. Eu falei, poxa, calma aí. Um pouco minimalista demais, a gente precisa abrir mais as soluções. E aí a gente cresceu o portfólio,
Então, internacionalmente, o portfólio MTF é o nosso principal, né, portfólio. No Brasil, a gente tem uma abordagem, né, muito de boutique também, individualizada, mais próxima dos nossos clientes, parceiros, né? Enfim. Esse período, então, da Zimmer, para o colega que acompanhou, né, da implantodontia, a PI, né? Eu cheguei a ter o contato com a PI nesse início, acho que esse durante. Acho que o hiato que ficou ali da PI, dessa relação direta na implantodontia, foi exatamente esse período Zimmer, né? Não que seja errado ou certo, mas o que aconteceu, ou pelo menos é o que eu entendo hoje, assim, pela... O fato é que a gente ficou um tempo sem atender o mercado brasileiro, né, por conta de transições corporativas, internacional também. Né? Mas o Brasil acho que sentiu ainda mais, né, essa questão. Mas, enfim, depois a gente conseguiu incorporar essas tecnologias em um único sistema, que é hoje o MTF. E no MTF, foi acho que assim que a gente se conheceu, né? Tive a oportunidade de conhecê-los especificamente por conta, né, da expertise de vocês na área digital. Ele veio carregado de tudo que a gente conhecia, né, na área digital. Então, a gente conseguiu, em cima do sistema MTF, trazer uma visão que nós tínhamos de integrar a cirurgia guiada com convencional em um mesmo kit, que eu acho que isso é único, né, do ponto de vista de aplicação clínica, e também integrado com prótese. Então, a gente vai trabalhar muito, muito tempo, e contentes agora no IDS, que acontece semana que vem, a gente vai apresentar essa solução globalmente. Vocês tiveram acesso antes, né, do mercado todo, já vem trabalhando, né, e tiveram a oportunidade de conhecer o sistema MTF e a cirurgia guiada e convencional. Então, o MTF é o ápice de todos esses anos de desenvolvimento, de PI Branemark, fundamentos, Thomas Albrechtson, Lena Carson, nosso time de pesquisa e desenvolvimento, né, que é bastante forte, mas com a visão do PI, que é simplificar, né, o máximo que a gente pode, não por ser simples, né? E não é fácil simplificar. Não é fácil simplificar. Leva tempo. Porque eu falo muito isso em aula, que às vezes as empresas querem criar soluções, né? E aí acaba complicando. Exato. A ideia do Branemark sempre foi essa, assim. Eu tive pouco contato com ele, mas tive a oportunidade de ter contato com ele, mas o negócio dele é, vamos simplificar para diminuir erro. É isso aí. Isso eu falo em aula também. Vamos diminuir namora erro. kit, cria situação, cria um quadro mental, porque às vezes cria até, achando que está criando uma solução, está criando uma variável. Isso. Né? Como que era a convivência agora, só para quebrar ainda o ritmo, essa questão do corporativo, como que era a convivência pessoal com um franco-suíço-alemão, não sei, né? Assim, em termos de personalidade, é uma questão... É lógico que não dá para generalizar, mas era uma pessoa dura ou ele já era um abrasileirado, já tinha uma questão, era um cético da ciência ou ele tinha uma flexibilidade com um leve tempero do jeitinho brasileiro, né? Sueco, né? E assim, ele morava em Mondale, onde a Bárbara ainda tá, né? E Mondale é uma cidade vizinha de Gotemburgo, e a 500 metros moram o Thomas e a Anne e o Lennart, né? Então ali era o epicentro, né, da nossa integração. Então assim, o sueco é muito pragmático, né? Muito objetivo, mas o tempo para fazer as coisas é muito diferente. Não é assim, tive uma ideia, vamos. Não. Então, todo o planejamento, a visão que eles têm para segurança, né? E aí, quando eles estabelecem o que vai ser feito, né? Que são as crenças, isso dura a vida deles. Dura a vida deles. Né? Então, assim, é muito difícil. Imagina, chegar para ele, aquela época, quando ele me deu o implante usinado, né? Com um montador sem kit, sem componente, ganha o mundo, e falar... Não deu. Então, foi uma época difícil. Foi uma época muito difícil. Mas eu acho que a gente construiu, de alguma forma, uma relação tão diferente, porque eu, primeiro, não vim da área. Então, eu via como... ele era uma pessoa com quem eu trabalhava. E os dentistas que conversavam com ele sempre tinham uma relação diferente. De admiração e, no final das contas, de aceitar, talvez, tudo que ele fosse colocar. Então...
Ele até falou, Fábio, você é stubborn, você é muito stubborn. Porque eu questionava, falava, e aí, né? A gente tem que fazer alguma coisa, não dá, não tô conseguindo, não tá evoluindo, ou as coisas não estão funcionando como a gente gostaria. As coisas não funcionaram, a gente teve problemas, né? A gente precisa dar esse outro passo. E você é stubborn, mas então a gente teve várias discussões mesmo, né? Não era assim, ok, não, discussão, né? De chegar em alguns momentos e falar, não dá mais, né? Falei, não, mas vamos conversar, vamos fazer assim. Falei, então vamos, mas a gente precisa dessa. Então, a gente construiu uma relação muito legal, né? Pessoal. Então, meu mentor, né? O que eu aprendi com ele é impressionante. Mas o que ele me fez estudar, vocês não têm ideia. Imagino, né? Porque Vocês não têm ideia. Eu chegava com uma pergunta pra ele me devolvia 10 e uma lista do que eu tinha que ler, antes de conversar com ele. Ou chegava, eu vi essa ideia, tá? Falou, então procura isso aqui, aqui, ali. Eu lembro uma vez fui falar de uma tecnologia para neoformação óssea com ativação elétrica, onde nos pilares de cicatrização a gente poderia fazer alguma coisa e tal, e realmente tinha formação óssea e tal. Ele falou, então é o seguinte, lê esse estudo daqui, onde foi feito isso, realmente vem, mas a qualidade desse tecido não é o que a gente precisa. Tá? Então assim, era impossível, era impossível, né? Pra mim é impossível. Né? Enfim. E as ideias dele eram modernas, eram ideias que você percebe que ele estava à frente do tempo, são atuais, né? Assim, nunca conheci ninguém que tivesse uma visão tão à frente do que ele estava entregando hoje. Então, assim, se a gente está conversando sobre alguma coisa hoje que é super legal, que nem eu falei para vocês aqui agora, cirurgia guiada e convencional, e a gente está indo integrando prótese. Não, eu tô dando um exemplo, né? Sim. Se ele estava contando isso hoje, ele sabia tudo que ele ia fazer depois e já tinha os outros passos estabelecidos. Acho que isso é bastante sueco, é um jeito sueco de fazer, né? Mas ele estava muito à frente, mas muito à frente. Tanto é que a própria história da nossa integração é essa, né? Quando ele teve o revés de não ter aceitação, né, dos comitês, do governo sueco, e ele teve que ir para o Canadá para validar essa história, né, ele ficou trabalhando uma década antes para poder fazer isso. Então, ele tinha muito dessa visão de falar, não, carga imediata, all on four. Isso ele já fez há muito tempo antes da gente ver comercialmente o que está acontecendo. Mas por que ele não queria fazer? Porque ele falou, olha, se a gente acelerar esses processos, né, a gente põe em xeque. Então a gente vai segurar e vamos criar procedimentos, né, para as pessoas, para isso funcionar. Então assim, mas muito à frente do tempo, muito à frente do tempo. É óbvio que a tecnologia, né, foi uma forma muito acelerada, né? Mas a visão que ele tinha, até hoje, vou dar um exemplo que talvez seja o mais latente para mim. Superfícies, que foi uma discussão homérica que a gente teve. A preocupação dele não era sim ou não, ou ele só gostava de ginásio. Não, falou, Fábio, eu me preocupo com a contaminação dos implantes. Então, esse tratamento não é para acontecer hoje e resolver um fator de risco, né? Ou tratar casos mais complexos. É a longevidade. Será que a gente não vai trazer mais problemas para esse paciente? Então, a visão dele era para o paciente sempre. E esse é o norte que a gente tem. Então, tudo que a gente faz e que leva mais tempo para fazer é com essa visão. Estou trazendo mais riscos ou não para o paciente. Então, quando a gente vai trazer uma solução para vocês, para os dentistas, talvez não seja por vocês. Seja pensando no paciente e como isso pode impactar o paciente. Então, e quando a gente adquiriu o Auspool, foi a visão dele de falar, olha, ok, a gente, né, conversando com o Lena, a gente falou, olha, realmente tem menos adesão de bactérias e progressão espontânea de biofilme, né? Essa era a preocupação dele, não era porque ela não gostava da superfície. Então, ele estava muito à frente. E esse mundo está de ponta cabeça hoje. O mundo de superfície de implantes está de ponta cabeça. Né? 20 anos depois. Então, assim, está à frente do tempo? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Foi, né? Assim, está e é uma pena não ter mais ele com a gente, porque era realmente uma mente com uma percepção, mas muito elevada como pessoa, sabe? Eu fico imaginando ele, se ele tivesse vivo hoje, por exemplo, com esse negócio de computação quântica, cara,
é uma pessoa que iria aproveitar muito mais isso daí. E eu lembro que, assim, praticamente tudo que o Brennemark criava, ele já tinha estudado 10 anos antes. Aí ele lançava no mercado. Não colocava nada no mercado sem antes dar uma estudada uns 10 anos antes. Mas agora a coisa está encurtando cada vez mais. Hoje já tem replicador cíclico aí que simula todas as forças de... Então a gente Ele criava uma solução para a saúde do paciente, não criava uma solução para a empresa, né? Não. Sim. Né? Ele chamava de hardware. Então o produto, o implante, o pilar, era o hardware. Eu falava, isso aqui é o hardware, Fábio. A gente precisa fazer o software, são os dentistas. Na visão dele era o software. Olha só. Ele chamava de software, né? Interessante. Eu falava, a gente precisa fazer Legal, esse software funcionar com esse hardware. Era como ele... E hoje é o que a gente vê, né? O software tem que atualizar, tem que desenvolver muito mais Não é? que o hardware. Não é? Isso aí. Muito legal. Muito bom. Cara, eu tive a primeira vez que eu vi o Brennemark foi no Instituto Brennemark lá em Bauru. Eu fiquei até emocionado, cara, porque tudo que eu tinha conquistado na minha vida foi por causa dele. E o cara tava na minha frente. Então foi um negócio, assim, emocionante para mim conhecer ele. Foi através da doutora Ivete Sartório. Na época eu era professor assistente lá do curso de especialização de implante da Abeno. E a Ivete Sartório era intimamente relacionada com ele lá em Bauru. E aí acabamos conhecendo lá. Na época eles estava entrando o Novum. Era o Hugo Nari que coordenava lá as pesquisas de A1-FOR até o Novum em 3 implantes em mandíbula inferior. E aí a gente levava o curso de especialização lá e colocava todo mundo para operar, era muito legal. Um negócio totalmente gratuito que eles colocavam lá. O Brennemark operou vários casos com a gente ali ainda. Ficava lá com a lupinha e tal, exatamente como aquela estatuazinha que tinha lá do Instituto Brennemark. Uma pena que o Instituto acabou do jeito que acabou, né? Foi uma estrutura tão boa, tão inovadora. Na época era assim, coisa impressionante. Até o ar era esterilizado. Ele trouxe só a estrutura. Ele tinha um instituto em Calandas, cara, que era um hospital. Ele trouxe 80% dos equipamentos estavam lá para cá. Então tudo que você via lá veio da Suécia, desse instituto onde ele trabalhava. Os equipamentos, as cadeiras, qual as que é mesas. essa relação dele com o Brasil, assim? Então, ele amava, né, o Brasil. Amava o Brasil. As pessoas, né, que o acolheram tão bem. Mas o principal vínculo deles que foi estabelecido foi com os pacientes dele e assim, nas fases finais, onde ele ainda fazia com as pessoas. Então o vínculo dele no Brasil era a relação humana mesmo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uma das perguntas que eu acabei fazendo diretamente para ele foi: por que você acabou escolhendo o Brasil? Falou: o agradecimento desse povo aqui é um negócio impressionante. Eu tinha que montar alguma coisa aqui. Era apaixonado pelos pacientes. A visão, como ele assim, você teve a oportunidade de estar lá, né, com ele. Eu vi, não só aqui, em outros lugares também, mesmo na Suécia, a maneira que ele tratava os pacientes, mas muito diferente. E é o que ele fala. Quando a gente estava desenhando os kits, né, e instrumentos, falou: Fábio, claro, né, quando a gente está tratando, tem todo o planejamento, tem toda, né, a visão. Isso é imprescindível. Mas o contato que você tem que ter com o paciente no nível pessoal para deixar ele seguro, tranquilo, olho no olho, né? Então ele investia mais tempo, provavelmente, falando com os pacientes, às vezes até de outros assuntos, do que falando de planejamento, de como ia ser o tratamento, né? E ele falou, e durante o procedimento, os olhos e as mãos têm que estar no paciente. Você não pode estar perdido num kit, num instrumento. E é assim que a gente pensa quando a gente vai desenvolver, né, esses instrumentos. Falou, olho no paciente. Olho no olho no paciente, mão no paciente. Você não pode ficar perdido. Tratamento humanizado, né? Que se fala muito hoje. Ele fazia isso de uma maneira, assim, excepcional. Na época, as radiografias e tomografias eram
aqueles papéisões revelados lá, ficava em negatoscópio gigante, e ele ficava assim, cara, eu lembro até hoje ele assim, ó, ele ficava assim olhando aquilo lá uma meia hora sem falar com ninguém. Aí ele sentava e começava a trabalhar. Era muito legal, viu? O Instituto foi uma passagem aí da implantodontia dentro do Brasil que marcou o mundo aí, a geração da implantodontia. Foi um negócio muito bacana lá, o Instituto. Vinha gente do Brasil inteiro, era uma referência mundial, o Instituto. Tinha vários cursos, várias pesquisas assim que deram muito certo e que fez também o Brasil ter essa relevância aí na odontologia, né? Principalmente na implantodontia. Sim. A PI hoje ela está a nível mundial. Qual que é assim o carro-chefe, o país, aonde a gente mais o maior público de consumo da PI? Qual que é o cenário global da PI? Então, como eu disse, a gente atua de uma forma diferente do que vocês veem na indústria. Nós somos mais uma boutique, né, com soluções altamente especializadas, muito simplificadas, né? Às vezes eu ouso dizer talvez as mais simples que possam existir hoje globalmente, né? E com resultados excepcionais. Então, esse posicionamento da PI, que é muito Branemark, né? Muito PI, do jeito de ser, é um posicionamento onde a gente atua de uma forma mais exclusiva com os clientes. Então, mas a gente já atua, por exemplo, na Ásia, Oriente Médio, Europa, que são os principais mercados. Aqui no Brasil, obviamente que a gente tem um carinho super especial, né? A gente tem inclusive uma operação aqui no Brasil, né? Uma fábrica aqui no Brasil. A gente fabrica, né, na Suíça, fabrica na Suécia, fabrica na Dinamarca, em outros lugares, mas o Brasil é uma operação importante para a gente, mas a maior parte dessa operação brasileira é uma operação também voltada para atender não só o mercado brasileiro, mas alguns mercados internacionais também. Bauru? Em Bauru, exatamente. Então, por exemplo, pode ser que a gente faça a embalagem dos implantes é feita na Suécia, né? Mas ela vem para cá, os implantes são embalados, componentes embalados e voltam para a Europa. Então, assim, a gente está presente fisicamente, né? A gente tem uma base que fica na Suécia, uma base aqui no Brasil, e a gente, eu tenho como sócio um grupo que se chama SIC Invent, né? Esse é um grupo suíço, que é uma empresa também de implantes, né? Então eles são meus sócios e a gente está aí em mais de 40 países hoje em dia, né? O grupo todo, né? O grupo todo, mas só PI já mais de 25. A gente teve um período em que a gente não podia atuar em alguns mercados, né, por não concorrência, mas isso agora está liberado. Qual país é o que maior consumidor? Olha, a gente tem, por exemplo... Turquia, sei lá, olha, Brasil, na Europa em geral, China. né, porque a gente tem bases do grupo todo. China é muito relevante, né? A China é um mercado, né, e cresce verticalmente, muito competitivo também, né? E tem mudado. Imagino. Mas a Europa em geral, né? Então a gente atua França, Itália, diretamente, né? Com SSI a gente tem Alemanha, Áustria e Suíça. Em alguns desses países nós somos inclusive distribuidores da Zest. No Brasil não é muito conhecida, mas, né? Enfim, Turquia é um mercado interessante que tem crescido ultimamente. Eu aposto bastante nesses mercados emergentes, né? Na Ásia, Tailândia, e são processos que demoram às vezes para registrar, né? Então, Taiwan, Filipinas. Então, assim, a gente está num monte de lugar, os mercados são relativamente são muito diferentes entre si, né? Mas como a gente tem essa abordagem mais exclusiva, mais de boutique, a gente dá a mesma atenção e o mesmo carinho para todos eles. Então, eu nem gosto de falar muito, sim, né? Em volumes, título de curiosidade. Em volumes eu posso te dizer, né? Assim, são mercados que são com volume muito expressivo, né? Mas em geral a gente dá a mesma atenção independentemente, né, do mercado, mas base Europa são os principais mercados, seguidos ali de Oriente Médio e Ásia. E o Brasil, claro. Não sei se você tem alguma pergunta. Vai lá. Não, legal, Fabio. Você falou das novidades aí que a gente já teve acesso, o kit novo, né? Todo integrado, que vocês vão lançar no IDS. Sim, lançamento global. Isso. E o que a PI qual a expectativa da PI em relação a esse IDS agora de 2025, em relação às soluções integradas dentro do digital, que é o nosso foco? Eles vão estar lá, né? Sim. Sim. Então, a gente
trouxe bastante tempo de desenvolvimento para chegar onde a gente está hoje. Então, o cerne de tudo que está acontecendo é o sistema MTF. Então, o sistema MTF é uma geração de implantes que combina todas as tecnologias e conceitos, fundamentos dos sistemas que eu comentei antes. Então, dos implantes do PI, do Bradmark, dos desenhos e patentes dele, né, do sistema OSPOL. Então, a gente juntou tudo isso no sistema MTF. E o sistema MTF, ele recebeu, então, né, essas tecnologias para cirurgia guiada e convencional e também de prótese digital. Então, ele é o nosso sistema mais simples, mais moderno, né? Então, o que a gente espera? Primeiro ponto é tentar quebrar essa barreira, né, do digital, que é muito do trabalho de vocês também, para as pessoas entenderem quão simples e legal pode ser o digital. E vocês fazem isso com maestria, que eu sei, né? Então, esse é um ponto importante. Mas o que a gente quer mostrar é que, poxa, se você está com muita preocupação de partir para guiada, porque você acha que é muito diferente, você tem no mesmo kit a cirurgia convencional. Então, se por qualquer motivo você precisar atacar esse caso convencionalmente, ele está na sua mão. Você não precisa ter 1, 2, 3 kits para isso. Sempre que a gente vai operar guiada, né, e o kit não oferece isso, sempre o kit convencional está esterilizado do lado ali, porque vira e mexe, a gente precisa dele. Sim. E é muito, muito bacana, simplifica, né? Até para questão de esterilização, de ficar com 2 caixas na mesa. É muito interessante isso. E foi assim que a gente pensou, né? Falando, poxa, será que todas as cirurgias guiadas terminam realmente totalmente guiadas? Né? Bradmark, de novo, né? Sim. Como é que eu vou simplificar isso para facilitar o acesso clínico, porque o software possa operar corretamente. Um hardware simples para que o software consiga entender o que está acontecendo. Eu falo isso em aula também o tempo todo. Porque criar variável uma solução pode ser uma variável ao erro. Então, e vamos lá, só para sedimentar para continuar linkar com essa pergunta e essa resposta, mas o que é o MTF? Vamos lá, o MTF é um sistema de implantes. Isso aí. E é um implante, né, especificamente, que tem uma série de soluções de prótese integradas com essa solução guiada e convencional, né, que na verdade nasceu para endereçar casos de pós-extração e defeitos. Mas o desempenho dele foi tão legal que hoje é um produto que a gente usa em todos e quaisquer casos clínicos, né? Então, a grande diferença do MTF para todos os outros que a gente tem na linha, os implantes do PI, da OSPOL, né, é que a gente conseguiu colocar nesse sistema uma maneira de ele se estabilizar do ponto de vista de ITView, de valor de torque de inserção, que a gente chama de estabilidade primária, né? Mas principalmente em relação a ISQ, né? Que é a nossa expertise, que é a estabilidade por ressonância. Então, o que a gente fez? A gente combina com tipicamente 2 passos cirúrgicos, duas preparações, a instalação de implantes até 4.1. Então, é uma preparação super simplificada. Mas se nós usarmos 3 passos com fresas especiais, são fresas suíças que a gente tem, a gente não tem compressão do núcleo do implante na osteotomia. Esse implante é puramente estabilizado pelas roscas, que são ligeiramente mais longas, não exageradamente longas, mais próximas, mas mais delgadas para evitar compressão. Então, é como se fossem 3 implantes em um. Por exemplo, eu quero estabilizar somente pelo ápice, eu tenho suficiência de valor de torque de inserção ISQ para fazer os procedimentos de regeneração. Eu tenho um tecido de baixa densidade, 3 ou 4, só cortical, ou um levantamento de seio, que eu preciso estabilizar o implante só pela cortical. Eu consigo essa estabilidade puramente coronal para fazer a regeneração. Mas se eu estiver trabalhando numa região anterior, densa, menos microvascularizada, eu tenho 0 compressão de núcleo. E por que isso acontece? Quando eu combino a geometria dessas fresas, né, especiais da PI com um núcleo interpolado, então a gente está acostumado com o quê? Com implantes ou cônicos ou híbridos, né? Ou seja, uma linha ou cônicos paralelos cônicos. No caso do MTF, ele tem transições na parte interna a cada milímetro ou menos. Então você tem um contato totalmente diferente com a osteotomia, mais área de contato. Então, a junção desse preparo, dessa osteotomia com essas fresas cônicas, com a interpolação, essas roscas mais pronunciadas, mais próximas e mais delgadas, né, com muito menos compressão, proporcionam uma estabilidade
sempre mais previsível e que compensa um pouco o julgamento de tecido, que não é tão simples, né? Depende do momento do dia. No começo do dia, todos os tecidos estão densos. No final do dia, está todo mundo macio, né? Depende da vida do instrumento, que são um ponto importantíssimo em sistemas de implantes, né? Os instrumentos. Então, a gente, no MTF, trouxe essa tecnologia, que tem a interface MT, que é a interface original OSPUL, né? Como uma simplificação para um hexágono. E toda uma linha, a mesma interface para todos os implantes curtos de 6 até 18, implantes de 3.3 a 4.8 com a mesma interface. Então é um escambale para todo mundo, titânio, Wall-Peak, um análogo para tudo, né? E uma linha super versátil de prótese digital, inclusive. E essa superfície? Então, o tratamento, a construção dela, além dessa interpolação, que eu acho que é super interessante, qual que é a construção dessa superfície? Então, no sistema MTF, a gente tem atualmente a superfície OSPUL. Nós temos duas, mas o sistema MTF recebeu a OSPUL. É uma superfície que ela modifica em vários estágios, né? As modificações de superfície, você tem características que são topográficas, que podem estar no nível micro ou nanoestruturado, características do óxido, né? Que são estados de cristalinidade, características que também estão relacionadas à química, né? Então, são diversos aspectos, além do próprio material, né? Do titânio em si. Então, a superfície OSPUL, especificamente, é uma superfície que modifica todos esses aspectos, né? Então, nós somos pioneiros na modificação química, né, para modular a resposta óssea. Deixa eu tentar juntar isso de uma maneira mais compacta. A gente sabe que, por exemplo, para o curto prazo, superfícies moderadamente rugosas, que estão num parâmetro de micro-rugosidade entre 1 e 2, a gente chama isso de SA, medido por interferometria, é um método da Universidade de Gotemburgo. Elas são as que melhor dão a resposta no curto prazo, do ponto de vista microtopográfico, né? Existem muitos parâmetros, o SA é um deles, né? São acho que 11 parâmetros, a gente olha 3 tipicamente, SA, SDS, SDR. Então, a maior parte da indústria está nessa faixa de 1 a 2 micrômetros, medidos em 2 por 2 micrômetros, né? Flanco, topo e vale de rosca, terceira rosca, usando o setup de Gotemburgo, né? Para fazer essa medição, que é o trabalho da Anne, trabalho do Thomas. A superfície OSPUL, ela não está nesse nível de micro-rugosidade. Ela é uma superfície que está abaixo de 1, então ela é classificada no nível minimamente rugoso, segundo Thomas Albrechtson, né, a definição dele. Então, esse é o primeiro ponto. Ela é uma superfície menos rugosa, né? E a gente também faz ela é uma superfície bioativa, ela recebe íons, que são sinalizadores de atividade celular. Né? Então, a gente não adiciona nada, ela está dentro do próprio óxido da superfície como um sinalizador, né, para recrutamento de atividade celular. Então, a gente também faz essa incorporação de íons, sinalizadores. E quando a gente faz essa modificação agora do óxido, então topografia e química, né? Quando a gente faz esse tratamento de superfície, OSPUL, a gente também determina que estado de óxido nós queremos, porque o titânio em si, ele tem a formação natural, né, de óxidos, mas esse óxido pode ser metálico, TiO, ele pode ser TiO2O3, ou pode ser TiO2, e dentro desses estados você tem variações também de cristalinidade, né? E existe um estado que é mais propenso ou mais inerte, né, dependendo de como a gente pensar, para a gente ter a osseointegração. Então, o que a gente faz é modificar esse óxido e a gente converte esse óxido em um estado cerâmico. Então, a gente cresce a partir do titânio somente um estado de óxido específico que tem uma resposta óssea mais forte. Então, a gente tem dezenas de estudos, né, nessa área, e a gente vê que quando você modifica a superfície, apesar de ela ser minimamente rugosa, mas enhanced, turbinada com a química, e o óxido nesse estado específico
provocado, a resposta óssea dessa superfície é mais forte do que superfícies tipo SLA ou anodizadas. Então, ou seja, a gente consegue compensar a osseointegração, ter ela mais forte, apesar de uma micro-rugosidade mais baixa. Ele não é anodizado. Ela passa por processo de anodização. São vários processos. Ah, sim. São vários processos. Ele é anodizado. É anodizado, Tá. exatamente. Aí depois ele vem com essa questão cerâmica. Na verdade, no mesmo processo. Na verdade, a gente faz a construção do estado do óxido, mais a própria química, a modificação com íons, para ela se tornar bioativa, né? E a modificação topográfica no mesmo processo. Isso tem uns passos anteriores, né? Até depois é legal você dar uma olhadinha nos estudos, lá no site, no pibranemark.com, tem na área de downloads vários estudos. Então até o método tá por lá. Precisa juntar um pouquinho o quebra-cabeça, mas legal. vocês vão conseguir entender os processos, né? Mas sim, passa por anodização, oxidação, né? Então são processos... Entendi. São sinônimos. Daqui a pouco a gente corta. Essa é a mesma superfície que a Nobel lança hoje. Na verdade, Ou a Nobel tinha... mesma até onde a gente conhece e acompanha, né? A Nobel tem a superfície Thionite, que foi lançada, né, há mais de 20 anos atrás. E ela adota um método agora de enriquecimento químico que segue essa filosofia, segue essa metodologia. Essa metodologia é a maneira correta. Que eles lançaram. Exatamente. Tá. Inclusive no X-Hill, que também é o que está nos pilares, né? Então, se você for olhar os componentes de prótese digital da PI, vocês vão ver que eles têm uma outra superfície, né? Onde a gente protege, na verdade, o tecido de estar em contato com o titânio diretamente. Então, nos casos dos implantes, quando tem superfície OSPU, o tecido ósseo não está em contato com o titânio. Ele está em contato com essa camada de óxido cerâmico, né? E a mesma coisa acontece nos pilares. Mas o mais legal nem é isso, né? O mais legal não é só ter uma resposta óssea forte, que é importante para casos, né, fatores de risco, né, os carregamentos cada vez mais precoces, né, eventualmente imediatos, pelo menos nas curvas iniciais aí de estabilidade. Mas o mais legal dessa superfície, aí de novo, muito Branemark, ele acompanhou essa superfície, é que nós temos evidências de que essa superfície tem menos adesão de bactérias e progressão espontânea de biofilme em comparação às superfícies moderadamente rugosas. E para mim, de novo, Branemark, fundamento, né, para o paciente, longevidade de tratamento. Então, por mais risco que tenha o tratamento, a nossa preocupação não é resolver ele agora. É falar, olha, eu vou depois trazer mais problemas que eu nem consigo controlar para um paciente. Então essa superfície ainda teve a oportunidade do Papa abençoar ela. Ele viu porque foi 2012, né, 2011 para 2012, ele conhecia os PU antes, conhecia obviamente Thomas, né, trabalhamos sempre juntos, eu falei 500 metros, né, ali cada um. Então era bom café, um bom brunch ali de discussão, né. Então assim, essa superfície, claro, é uma superfície, né, acima de tudo, segura do nosso ponto de vista, né? Que já está em utilização clínica desde 2006, mas o desenvolvimento começou em 2000. A primeira publicação dessa superfície em 2000. E vamos voltar agora nesse tema do EOD, né? E como foi a construção do digital em cima disso aí? Como foi essa engenharia, esse olhar do digital, as soluções, desde a guiada, os componentes, o ShareSide, o LabSide, essa ligação com o software, que tem tudo a ver com a nossa o EOD, né? Claro, conosco. É o digital. Bom, uma aventura, né? E uma aventura que ainda está acontecendo, porque é tão dinâmico, né? Que, enfim, a gente não para de pensar e de ter ideias. O time de pesquisa e desenvolvimento está sempre, né, borbulhando. Então, o primeiro passo foi... E a gente teve uma vantagem, eu acho, porque aconteceu muita coisa em cirurgia guiada, desde as cirurgias, né, que começaram, a gente estava conversando, sem anilhas, né, livres com marcação, e depois com colheres, e depois cirurgias totalmente guiadas, né, onde as brocas já tinham as dimensões específicas, e os softwares evoluíram muito, né. E a gente teve talvez a oportunidade,
por não termos antes um sistema de cirurgia guiada, de enxergar tudo o que estava acontecendo, né? E entender onde é que a gente poderia melhorar. Então, além de ser guiada e convencional, que era uma coisa que a gente tinha, não pode ser diferente, eu não posso ter tanta coisa para resolver um caso clínico. O MTF é muito simples, né? Precisa de 2, 3 passos de preparação. Isso não pode, né, ser complexo. Então, esse foi o norte. Mas quais eram as preocupações que a gente tinha com cirurgia guiada especificamente? E que acho que são reais. Sim. A gente tinha uma preocupação, sempre foi crítica quando a gente falava de debris no alvéolo. Então, por exemplo, quando eu uso uma colher, né, e a broca está trabalhando ali dentro, eu tenho muito mais propensão de levar esses debris para o alvéolo, né? Então, essa era uma preocupação que a gente tinha. As preocupações com temperatura, né, também isso sempre existia. Exato. E também de controles de profundidade, que nem todos os sistemas tinham. Eram controles angulares, mas não, né, de profundidade. Então a gente tentou resolver esses problemas, mas não porque a gente teve a ideia. Na verdade, né, a gente viu que eram limitações ou riscos associados à cirurgia guiada e trabalhou para mitigar. E uma parte dessa ideia, não sei se já ouviram aquele kit para levantamento de seio crestal, que é um kit ABC, né, que tem um stopzinho. Sim. Então, assim, várias coisas do nosso sistema, algumas vêm de endo, da preparação cirúrgica, sequencial, cônica, né? Algumas vêm desses critérios de controle de profundidade, como o ABC. E no nosso sistema hoje, a gente tem um sistema muito preciso de stops, que você pode preparar antes da cirurgia, conforme o planejamento. Então, vai pegar lá no Exoplan um relatório, você vai pronto, né? Você não precisa olhar nada na hora. Pega o manual. Exatamente. E aí, o que acontece? A hora que a gente for fazer a preparação, a broca, ela não está em contato com a anilha, ela não está em contato com a colher. Ela está livre de contato. Insuflada ali, né? Exatamente. Você tem um espaço entre a broca e o stop que se comunica com a anilha para um controle axial e também de profundidade em titânio. Então, o inox dos instrumentos, né, ele não está em contato com essas anilhas. Exatamente. Depois colocar uma foto dessas imagens, pedir pro Sim, Bruno de repente, colocar depois que a gente pegar terminar. o kit, será que eu consigo mostrar na mão? Pode, mas na verdade, durante no YouTube a gente vai colocando, o Bruno coloca e entende essa questão de ser insuflado. Legal. E também a questão que o pessoal que ele fala do debris são os detritos, né? Que são visuais e muitas das vezes não visuais, né? Que a gente fala na guiada para sempre estar lavando com soro, curetando e lavando durante as fresagens ou até pós-fresagem, porque isso aí pode te levar ao insucesso da cirurgia guiada e a gente nunca... É uma coisa que a gente não tem controle. Né? Pelos estudos que vocês fazem, porque a gente sabe que a cirurgia guiada acaba tendo bastante insucesso também, né? Principalmente para o pessoal que acha que vai colocar a guia lá, vai operar e vai resolver. O debris seria a maior causa de insucesso? É difícil dizer, né? A gente, assim, olhando as tendências e algumas coisas de pós-mercado, porque a gente avalia, né, os feedbacks de pós-mercado, principalmente na Europa, que são relevantes. Parece que o usuário tende a... Como ele tem a limitação, ele tende a ficar mais tempo preparando. Porque ele está seguro da profundidade, ele está seguro... Então, ele fala, ok... Tá muito fácil, né? Exato. Então, pode ser que as questões de temperatura... E alguns estudos dizem que não, né? Mas a gente também já viu alguns que sim. A gente sabe que mais de 42 Celsius, né, a gente começa a ter problemas que às vezes não são no curto prazo. São de longo prazo. A gente, né, causa uma alteração, não só ao tecido, mas às células, e elas não vão trabalhar da mesma maneira, né? Então, talvez... São todas hipóteses, né? A gente não consegue carimbar e dizer é melhor ou pior, né? Tá. O que a gente faz como indústria? A serem considerados. Os debris, a temperatura, né? Até pela dificuldade da irrigação, né? Ou mesmo atrito dos instrumentos nas anilhas, né? Mas que dependendo, né, das distâncias, dos offsets vão transmitir mais. Enfim, mas são todas hipóteses. A gente não pode dizer, isso ou aquilo. Então a gente tentou diminuir esse risco, mitigar. Então, poxa, a broca não pode girar contra a anilha. Até a própria não pode girar contra a qualidade dessa fresa influencia na temperatura. Então, por exemplo, o design da fresa útil. Guiada, ele tem uma saída de chips muito... o volume é muito maior do que de uma cirurgia convencional.
Porque ele precisa percorrer mais e tem que trazer mais os chips, porque a fricção de chips no alvéolo também aumenta a temperatura e microfratura, né? Então, assim, as nossas brocas, é um nuance, um detalhe, elas só cortam nos primeiros 6 milímetros, mesmo que seja para um implante de 11, 13. Né? Porque a gente não precisa ficar passando desnecessariamente essa broca no alvéolo, cortou, acabou. Que já fresou. Exato. Então, Perfeito. assim, são tecnologias, princípios que a gente, na guiada, tem muito mais cuidado, né? Que é esse kit aqui, né? Então, o que a gente faz, não sei se na câmera vai dar, mas depois a gente coloca as imagens, mas para vocês verem aqui, se eu pegar, por exemplo, uma broca, vou pegar aqui uma de 2,8, que seria uma segunda, a hora que eu coloco o stop, né? Captura aqui o stop, a gente nota que tem um espaço entre a broca e os stops. E esse stop é feito em titânio, muito preciso, ele é parafusado, né? Então ele vai girar contra a anilha em titânio também, né? Então você tem essa característica. Dá para dar um close aí, Brunão? Nessa fresa na mão dele? E a mão. Assim? Ok, talvez, ok. Chega um pouquinho mais pra frente aí. Ok. Acho que é ele lá, né? Você tem o controle da câmera aí, Bruno? Não. Tem? Não. Talvez aqui na imagem, olha, nesse mas a gente vai ter que pôr essa imagem. Essa imagem aí, aqui, eu tenho ela já até recortada. Ups. A gente põe. Então, esse espaço... Tem até a figurinha dela já. Então, o que acontece? Esse espaço entre a broca e o stop, né? Ele vai, obviamente, fazer com que o instrumento, a broca, esteja trabalhando somente na osteotomia e não perdendo eficiência, inclusive, girando contra uma anilha, né? Ou pior ainda, girando contra o material do guia, sem anilhas, né? Imagina, os debris aumentam muito nesses casos, né? A precisão, enfim. E eles são... E mesmo a geração de calor deve diminuir um pouquinho mais, porque tem espaço E ali. Se acontecer... Aconteceu no stop e não no instrumento. Exatamente. Exatamente isso. Essa questão da marcação, se chegaram a mudar alguma coisa, não ainda não? Olha, para essas versões que estão aqui, as marcações são para offset 9. Né? Então estão todas com offset 9. Não, eu falo da marcação mesmo dos... Não, acho que não. Acho que não, João. Acho que não. Acho que estão nas versões que vocês... acompanharam, né? Tá? E um outro ponto importante é que os instrumentos vão se guiando. Então, da crestal para 2,2, tudo se encaixa antes de você ter a expansão do diâmetro. Então você está sempre comendo, né? A gente vai seguindo, né? Uma guia a outra. Então são fresas que são constantes de forma cônica, sem degrau, sem cantinhos, né? Então isso melhora muito também a eficiência térmica, né? Então são detalhes, né? E ela toda indexada, né? A cirurgia onde... Sim, para prótese. Ela foi feita para prótese. Então como é que funciona? A gente, especificamente... na inserção do implante, a gente tem indicadores de posicionamento vestibular e de offset. A gente tem 2 offsets padrão, né, 9 e 10,5, mas você consegue indexar a chave com o implante que está indexado com os pilares e toda a prótese digital, né? As chaves também estão orientadas para ter menos fricção na anilha, porque é um ponto muito comum, não sei se já aconteceu com vocês, né, nas guiadas, que as chaves elas perdem eficiência de torque. Então você tira o guia e o implante, você acha que está com estabilidade e realmente ele não estava, porque o torque que você aferiu foi do montador ou da chave na anilha e não do implante no alvéolo. Exatamente. Exato. Então o que a gente fez? A gente fez uma modificação nessas chaves, a gente desenhou essas chaves na verdade, para que elas tenham menos atrito na anilha. Né? Então, o torque do implante é o torque do implante, não o torque que a gente perdeu, a eficiência que a gente perdeu na anilha. Então, são melhorias e está tudo indexado com a prótese digital. Então, o grande objetivo não é a cirurgia, o grande objetivo é onde essa prótese vai estar. E aí entra o software, né?
Então, eu vou dar um exemplo do Exocad, e dentro do Exoplan, no caso das bibliotecas PI, a gente encontra não só os implantes, mas já todos os componentes, inclusive os provisórios ou bases para se fazer cicatrização personalizada. Então, você vai posicionar os implantes em consequência da prótese, e não pensando onde eu vou posicionar o implante no tecido ósseo, sempre observando espaço biológico, que é o conceito do MTF. Então, o posicionamento desses implantes depende do fenótipo e da região que eu estou trabalhando, né? Então, da maneira em que a gente desenhou, é a integração com a prótese. Então, os provisórios, todos os tie bases que nós chamamos de links, né? Que a gente tem diversas opções de altura e plataforma protética também. Então, a gente tem tie base estreito, né? Tie base mais largo, com diversas alturas, esse com superfície cerâmica, tie bases com ajuste de poste. Mas mesmo os multi-units retos e angulados, eles estão nessas bibliotecas para que a gente possa planejar o guia em função de prótese. E de diferentes alturas, né, que eu vi lá, porque aí, por exemplo, no provisório, o cicatrizador personalizado, você já vai fazer, já planejou o reverso aquela prótese ou esse cicatrizador, você vai ter o cilindro provisório e no software você já pode deixar na altura, você vai ter diferentes alturas desse cilindro, então você já pode cortar isso antes, previamente, já deixar o provisório pronto, ou esse cicatrizador pronto, e já está tudo indexado com a sua anilha, com o seu componente. Sim. O fator de ter os componentes. Chegar, terminou a cirurgia guiada, vou confeccionar ou vou tomar uma decisão agora. Não, já está pronto. Você pegou, instalou, acabou a cirurgia. Por exemplo, e aí no chairside, por exemplo, perfil, saúde, é um implante que tem sucesso. Não é uma resolução rápida depois. Isso traz menos consulta, né? O fato de ter os componentes angulados também, eu faço bastante protocolo e tem alguns sistemas que a gente não tem no Exoplan os componentes angulados. Isso dificulta a tomada de decisão, né? E é um pulo do gato aí muito bacana. Que bom. E assim, a gente é tão obcecado, contando, né, do que é o principal, né? Mas é óbvio que tem outros aspectos que estão aqui nesse kit. Por exemplo, a gente trabalha offset 9 e 10,5, né? E no Exoplan a gente tem ele livre. Se puxar as bibliotecas que estão no site, né, no piabremark.com em downloads, vocês sobem as bibliotecas para o Exoplan livres. Então você pode trabalhar com 12, pode trabalhar com... Né, pode trabalhar com enfim, 0? com 7,5, né? Com 0 dá? Mas... Não, a gente vai não, na verdade ele está livre. Ele está livre. Você vai colocar onde você quiser, né? O padrão é 9 e 10,5, que o controle inclusive está aqui na lateral desse kit. Tá. Né? Vou falar disso especificamente, eu acho talvez uma das partes mais legais. Mas como a gente trabalha com offset padrão 9 e 10,5 ou livre, né? Se você precisar por algum motivo, a gente estava falando da chave, né? Porque o torque do implante é o torque do implante, não é o torque de chave na anilha. Se você precisar descer com esse implante mais 1,5 em relação ao planejamento, que isso já está na chave, no nosso caso você não precisa tirar o guia e não precisa usar outra chave, porque a mesma chave tem as duas opções, e você veio com um provisório pronto, João, o que acontece? Os nossos componentes de prótese, eles também vão de 1,5 em 1,5. Então, se você precisar descer o implante mais 1,5 em relação ao que você planejava, e você sair de 1,5 para um pilar de 3 ou para 4,5, é a mesma prótese. Legal. Então, essa variação, mas, claro, é como a gente pensa, né, nesse detalhe, né, para poder conversar a prótese com o posicionamento de offset. Tá. Eu vou querer conversar com você depois. O offset livre me abriu aqui que eu estou desenvolvendo uma técnica para minha tese. E eu tô tendo que fazer tudo genérico, né? Não tô tendo um pai, né? Uma marca para falar, esse sistema. Vamos conversar. Vamos conversar. Porque há casos que... Há casos que né, não tem jeito. 9 e 10 não vai resolver, né? Você vai precisar ter flexibilidade. E uma coisa que a gente fez, que isso é, de novo, para ajudar o software, né? Para ajudar o clínico, uma coisa é você receber um relatório do Exoplan. Você pode até ter um modelo, né? E brincar antes da cirurgia, trabalhar com planejamento, né? Mas na hora que você coloca o guia, tudo, né? Que a gente sabe, fica no escuro. Sim. Fica no escuro. E o dentista é muito... gosta de coisas tangíveis, né? De coisas que ele consegue olhar,
né? E perde o tato, enxergar, né? A cirurgia. não, exatamente, não só o tátil, mas a questão do offset e essa complicação, olha, né, o offset, onde é que eu tô, variei o offset, saiu de 9,10, então tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta, não tem milagre. Não pode dar Entra problema. as variáveis, que é uma solução, mas entra uma variável. O que a gente fez? Que assim, eu particularmente, né, acho muito bacana, é tão simples, mas tão bacana. Além de ter o relatório, né, do reporte da cirurgia, com os implantes que você vai usar, os offsets, o guia, e poder, num modelo antes da cirurgia, né, se planejar, na lateral desse kit, você tem uma indicação dos 2 offsets para você confirmar no kit, dependendo do offset que você planejou, se você realmente está se aprofundando na osteotomia como planejado. Então você tem um triplo cheque. Você vai conectar a broca no stop, vai encostar ela aqui na lateral e você vai saber exatamente, porque essas brocas têm marcação, quanto é que você... Mostra né, pra eles. por exemplo, ó, vamos supor que eu estou trabalhando num offset de... Ó, esse aqui é um stop para 10 no offset 9, que é essa primeira marca. Se eu encostar a broquinha aqui, tudo que passar da linha que vocês estão vendo é a parte ativa dessa broca. Então, se eu sei que aquela anilha está no offset 9, se eu usar esse stop que está marcado offset 9 com 10, eu sei que eu estou perfurando 10 milímetros naquela posição. Então, no kit, a gente tem uma indicação prática do que vai ser feito. Às vezes você quer Porque eu estou fazer olhando o uma relatório, que implante que eu tô, que posição... Que eu tô... você quer fazer uma subinstrumentação, quer mudar ali na hora para uma Um ajuste percepção, fino. você já faz uma verificação, lembrando Exato. que aqui é a base da anilha e ali é como se fosse o toque, né? Não, foi muito Exatamente, inteligente isso, porque a maior dificuldade que a gente tem quando vai começar a ensinar a cirurgia guiada é o offset. Sim. É fazer o dentista entender Essa compensação, né? Se ele tem um lugarzinho, né, para checar e falar, ok, eu sei que eu tô furando 10, né? Mas a fresa tá... E é uma Tem que dificuldade ajustar. do dentista e tem que estar muito afiado com o Planning Center, porque a gente vê que também até Sim. novos sistemas ou situações que o planning também tem que estar muito apurado a isso, porque senão ele também vira mais uma variável para você e gera uma heterogeneia, né? Porque você vai muito confiante, você está usando a guiada para criar essa confiança, né? Então esse conhecimento dessa parte, ela é a construção fundamental do sucesso de uma cirurgia guiada. A gente, no Brasil, recomenda poucos planning centers. Poucos. E a gente tá todo dia conversando, né? Porque às vezes com conhecimento você tem uma facilidade para introduzir a guiada, mas para quem tá começando a guiada tem que pegar na mão mesmo. Pegar na mão mesmo. Para trazer um sucesso a longo prazo. A sigla MTF, o que quer dizer? Se eu fosse perguntar pro Zé Augusto, né, que é o diretor comercial aqui no Brasil, ele ia dizer que é Fábio, né, mas não é. Na verdade, vem de um histórico que a gente tinha do implante MT, né, que está na geração F. Então, a gente tem o MT que era para Morse Taper, né, mas a geração F dos implantes MT, que é essa interpolada. Essa linkada com o José, o José não acordou à toa tão cedo. Até o API tem um diretor comercial, né, que se não for o mais antigo, né, não vou falar velho, mas o mais antigo do Brasil, o mais experiente do Brasil aí, é um dos, né, então eu queria chamar ele para sentar aqui conosco. José, sempre vem cá conosco, que muita gente da implantodontia te conhece e... Não, vem cá, vem cá. Vem cá, mas não fica Senta aqui. Eu fico em pé aqui. Seu óculos vai cair, Zé. Cuidado aqui. Apresenta, fala sobre isso aí, eu já... Vamos lá, já. Pode se apresentar. Pô, o Zé Augusto foi a primeira pessoa que a gente contratou aqui no Brasil. Do ponto de vista prático, ele começou antes do que eu, né? Como dedicado na empresa. Ele tem uma história vasta aqui no Brasil e começou com a Nobel, né, Zé? Conta um pouquinho aí da sua história. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade.
Eu comecei antes da Nobel, na verdade, de uma maneira indireta. Então, eu tenho contato com a implantodontia desde 93, quando eu era uma espécie de contra-rega da minha ex-esposa, que ela trabalhava com a Nordic, na verdade, que foi distribuidor de Nobel antes da Nobel estar aqui, né? Então, participava dos hands-ons, levando motor, montando motor, aquela história toda. Ficou com os dinossauros da implantodontia, né? Os barões, né? Os bois de piranha. Foi quem trouxe a implantodontia para o Brasil. Exatamente. Na época, a Nord, que era do Dotto, né? Do professor Dotto, da doutora Dora, que tinha a distribuição de Nobel no Brasil. Então, de uma maneira indireta, de 93 a 2000, eu tive esse contato de uma maneira indireta. Depois, a partir de 2000, com a Nobel, aí eu fui até 2008, de consultor a supervisor e gerente nacional de vendas com a Nobel, até que o Fábio me convidou para o projeto da PI em 2008. A gente não tinha a menor ideia de onde buscar as pessoas. Aí a gente contratou um headhunter na época, lembra? Passaram ali, o José... Passou com louvor. Bom, até que tá com a gente há quanto tempo? Então, e aí eu fui até 2008 com a Nobel, 2008 com a PI, e agora em maio completo 17 anos de PI. Então, de alguma maneira, vocês falaram bastante do professor Brennemark, de uma maneira direta e indireta, toda a minha carreira dentro da implantodontia foi conectada com o professor Brennemark. É estranho, né? Mas minha primeira formação é técnico em eletrônica, onde eu me formei. Eu sou técnico em eletrônica, que eu atuei até 99, mais ou menos. Tenho formação em direito também, mas hoje eu tenho que falar que minha formação é comercial voltada à odontologia. Né? É uma pessoa especial, é das pessoas mais um coração doce, pessoal, que eu trabalhei nas últimas décadas. Legal. O Augusto me atende aí desde aquela época lá que eu comecei a usar o PI, e toda vez que tem uma promoção, um pacote introdutório para vamos colocar um negócio ali, assim, um negócio minimamente pensado aí pelo Augusto, ele consegue colocar dentro de um pacote ali, além do interesse de toda a tecnologia que tem por trás do implante, uma promoção, aí, um benefício comercial, uma condição comercial bacana. Então é bem legal isso daí. Lembrando que no Brasil, né, é uma coisa importante dizer, a gente subsidia, né, muito dos instrumentos, né, porque é um mercado muito competitivo, né, a gente sabe que para acessar todos os perfis de pacientes, né, a gente precisa ter muito mais competitividade do que a gente tem nos mercados internacionais. Eu brinco, né, falando as fresas suíças, né, desde a embalagem sueca, a tecnologia sueca, a gente não consegue chegar às vezes nos preços, né, que o mercado pratica. Sim. Mas como o próprio Brennemark, à época, né, tinha muito, muito carinho pelo Brasil, aqui a gente tem preços que são realmente subsidiados em comparação ao que a gente faz no resto do mundo, mas muito subsidiados, né? Então, até por ter essa abordagem boutique, né, Zé? Foi uma das coisas que na época me encantaram com o projeto, que na verdade estava começando, que é esse lado humano, né, e da missão que o PI colocou para a gente, que a gente tinha muito mais do que um objetivo de venda, e sim de reabilitar pacientes. Então, esse lado... Fazer o melhor que a gente pudesse. E o lado técnico. Eu não sou um vendedor nato. Eu não me formei como vendedor ou para ser da área de vendas. Né? Eu sou técnico. E essa abordagem do sistema, desde o início, técnica, né? Voltado com técnica, não com um objetivo explícito de vendas, mas que tem um envolvimento técnico, eu consegui construir a minha carreira com base numa argumentação muito técnica. Então, tanto eu quanto a equipe que a gente já formou, se a gente colocar a nossa equipe hoje discutindo o que nós vendemos do ponto de vista técnico, eu acho difícil outra equipe de outra empresa ter o conhecimento que a gente tem. Eu trabalhei durante anos com a Nobel, mas eu fui aprender e entender o que e como e por que uma superfície quando entrei na PI. Eu fui entender as diferenças técnicas e as vantagens
de uma interface, por exemplo, comparativamente a outras, com a bagagem que a PI me traz. Então, isso é um pouco diferente da abordagem que a gente tem no mercado. Qual é a sua percepção se com o cliente PI? Ele, de todos esses, você tem contato, eu percebo que você tem contato com, pelo menos eu acho isso, né? Você tem contato íntimo com todos eles, são meus clientes ali e tal. Exclusivo, ali, né? Exclusivo. É bem pontuado por vocês, né? Por você principalmente. Como você percebe essa relação do cliente PI? Ele é fiel, ele é contínuo, ou é aquele que oscila, né, devido a esse mercado competitivo que acaba colocando situações comerciais agressivas, né, porque a empresa ela é agressiva mesmo, né, o mercado capitalista aí não se sustenta se a empresa não entrar para brigar, não jogar o jogo. Mas com esse conceito todo PI que a gente discutiu essa manhã toda aí, qual que é o seu olhar em relação ao cliente PI, né? Você dizer assim, a característica dele, é um consumidor contínuo, a longo prazo, qual que é a sua percepção? Bom, então, João, a minha visão é a seguinte, eu vou contextualizar o mercado primeiro e como que eu enxergo o mercado, vou falar Brasil, que é o que eu mais domino, né? Então, a gente vê que o mercado funciona assim, o profissional, ele cria algum tipo de conexão com a empresa ou com o produto. Então, como é que funciona? No mercado brasileiro, a gente tem quem, por algum motivo, pelas características da necessidade dele, ele tem o preço como o drive de conexão com aquele produto, com aquela empresa, né? Então, isso é um ponto. Existe um outro perfil de cliente que a logística para ele é importante. Eu preciso trabalhar com um sistema que eu tenho um estoque aqui perto de mim, que se eu precisar, eu peço um motoboy e chega. Esse é um outro perfil. Existe o perfil do cliente que quer trabalhar com o brand, com a marca. Não, eu gosto de falar, ou eu preciso falar que eu trabalho com determinado produto. O outro, vou até fazer uma brincadeira, eu trabalho com aquela empresa porque eu sou amigo de todo mundo, eles me chamam no congresso, a gente se encontra, é um perfil que é justo, é honesto, né? É daquela pessoa. A PI, por que eu contextualizei? Porque a PI não é nada disso. A PI nunca utilizou de nenhuma dessas características de persuasão. De ação. A PI sempre foi o produto. Mesmo que lá atrás, no início, 2008, quando eu entrei, o nosso produto ainda não estava pronto, aliás, longe de estar pronto comparado ao que a gente tem hoje, mas o nosso DNA sempre foi de pensar no paciente e de que o produto que a gente estava colocando é o que a gente tinha de melhor naquele momento. Vou fazer um parênteses aqui e usar dos meus mais de 30 anos no meio de vocês, sem ser um dentista, o que eu percebi muito é o seguinte: em biologia, a verdade nunca pode ser absoluta. E, às vezes, a gente ou a empresa, os dentistas, vendem em determinado momento uma tecnologia que vai para a biologia como se ela fosse uma verdade absoluta. Uhum. E, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo que não é bem assim, a gente aprende, né? Enfim. Muito legal. Eu já vi professores falando isso e define muito bem isso. Muito legal esse comentário. Muito bom. Mas só complementando, voltando então, só para completar o que o Dr. João perguntou do cliente da PI. Então, quando é um cliente, e aí a gente já percebeu isso, e nosso posicionamento, inclusive no Brasil, o dentista que vai se relacionar com a PI é o que entende isso, que entende a tecnologia, que entende que ele quer o produto, ele vai sentar no mocho dele, ele quer um produto. Ele não está pensando nas outras circunstâncias. Então, nesse aspecto, o nosso cliente é fidelizado. Quando ele entende que o que a gente tem está ajudando ele, está facilitando a vida dele e o paciente dele, ele se torna um cliente que ele não abre mão da simplificação, da tecnologia. É pensado para ser uma solução. Uma solução nesse aspecto. Sim. Agora uma pergunta que eu vou fazer para os dois. Eu queria saber qual é a perspectiva de mercado que vocês estão enxergando aqui no Brasil, perante a situação econômica do país, perante a concorrência que está chegando aqui cada vez mais, empresas mais novas, empresas mais arrojadas, né? Essa história de entrar todo mundo no digital em massa, né? Uhum. Então, qual é a perspectiva que vocês estão vendo dentro do mercado brasileiro?
Bom, posso comentar, Zé? Claro. O Brasil é o país com o maior número de dentistas do mundo, né? Então a indústria nunca vai parar de vir para cá, quer seja para fazer seu laboratório, quer seja, né, para explorar os volumes que estão presentes. Falando especificamente da área de implantes, né, a gente está engajado. O que a gente percebe são investimentos para ganhar share, né? São empresas de capital aberto, tipicamente. As empresas estão cotadas, né, no mercado de ações, então elas têm que ter crescimento e têm que ter presença nesse país, ponto. Né? Você não pode estar fora do mapa, né, que tem volume. Os preços no Brasil são dos mais baixos do mundo para implantes dentários, né? O que possibilita, obviamente, o acesso à população a tratamentos, né, de mais baixo custo também. Mas a gente tem de tudo. No Brasil a gente tem a melhor odontologia do mundo e talvez tenha também a pior. Eu não ia falar a pior, mas, né, eu acho que você tem razão. Então, assim, a gente vai ver de tudo sempre aqui, né? E eu acho que do ponto de vista econômico, a questão do crédito influencia muito, né? Como os pacientes aparecem nas clínicas ou não aparecem nas clínicas, né? Então, eu acho que como a gente vê hoje com um crédito relativamente restrito, né? Vocês na clínica têm que acabar financiando esses pacientes também para possibilitar os tratamentos, se estiverem trabalhando, né, ali, não no A, né, mas estiverem trabalhando nas outras classes, indubitavelmente tem que partir para crédito. Em relação às soluções digitais, acho que é novo para todo mundo, né? Não é só aqui no Brasil que a gente está aprendendo digital também, né? Claro que alguns países são mais evoluídos e utilizam mais, mas eu acho que está todo mundo aprendendo ainda. Tem muito espaço antes da gente falar das coisas mais avançadas. Eu vou dar um exemplo. No nosso stand agora no IDS, né, a SIC Invent, que é uma empresa, né, que do grupo, a gente tem um sistema navegado por telefone para treinamento, né? Então você vai fazer a navegação a partir do celular, né? Então, assim, vai acontecer muita coisa ainda nessa área digital, mas ao mesmo tempo está tão insípida a aplicação com as barreiras mecânicas da cirurgia guiada que tem muita coisa para acontecer, mas muita coisa ainda. E o Brasil é um mercado que aceita também muito essa questão das inovações. Em outros países você tem um tempo diferente de penetração de novas tecnologias, mas o brasileiro é ávido por novidade. Exatamente. Na dúvida ele comprou o kit guiado, ele nunca usou, mas ele tem. Né? Mais de um, às vezes. Né? E não sei se é o que vocês veem, porque eu sei que vocês estão na frente da educação, liderando a educação, né, na área digital. É o que a gente prega, porque o pessoal investe antes no equipamento e não no conhecimento. E a gente fala isso muito, é totalmente isso que você está falando. Mas falando particularmente da PI, agora, o Fábio comentou, né? O lançamento global da nossa cirurgia guiada, agora no IDS, semana que vem, né? Sim. 2 semanas, né? E durante os últimos anos, a gente lançou em 2019 no Brasil a linha do MTF, mas os módulos de fluxo digital, componentes de prótese para o fluxo digital e a guiada, eles foram lançados mais recentemente, né? Então a gente fechou um ciclo agora com o lançamento da guiada. E isso comercialmente, falando do meu papel na PI, dificultava um pouco a venda, porque a gente já vê os dentistas pedindo, e a sua cirurgia guiada, e o seu fluxo digital. Então agora a gente vive um momento, fechou-se um ciclo da qual a gente vai aparecer mais para o mercado, inclusive o brasileiro, com esse fechamento de ciclo da guiada. Então a gente vai utilizar muito do universo digital, que são de vocês, para trazer a PI agora para o mercado com informações que a grande maioria do mercado não sabe. Muito legal. Pessoal, para encerrar, né, o Bruno falou que tá acabando, eu vou linkar o que vocês estão falando agora, Fábio. Não sei, a gente estava conversando antes, né? Onde nós estaremos daqui 5 anos? Né? O que você, como CEO da PI, enxerga como a odontologia, a implantodontia vai estar daqui 5 anos com cirurgia navegada, com essa própria cirurgia guiada que hoje já é uma realidade, não volta para trás, né? O que você consegue aí ser um bidu e
Eu tenho a nossa visão, porque obviamente a gente planeja, né? A gente planeja exatamente 5 anos. Planejamento estratégico são os 5 anos, Legal. corporativamente falando, Então né? você não vai poder falar, né? Não, mas eu posso dar a visão, né? Sim. Que é como a gente enxerga. Eu acho que, de uma forma geral, a digitalização, na sua forma mais básica, é o que vai liderar não só os próximos 5, mas provavelmente os próximos 10 anos ainda. Né? Então, do ponto de vista de aplicação tecnológica, quando a gente fala de navegação, do ponto de vista prático, na clínica da vida real. Eu vou falar aqui da clínica da vida real. É o que a gente já está fazendo hoje, então. Exatamente. Então, eu acho que mais adoção da cirurgia guiada. Eu acho que vai haver uma mudança drástica. E no Brasil ainda existe muita prótese, né? Pelos métodos convencionais. Acho que a digitalização da prótese é o que mais a gente vai ver, ainda que ela não aconteça na própria clínica, mas os laboratórios vão estar mais preparados para isso, né? Ainda que os modelos, né, cheguem até os laboratórios para esse tratamento semi-integrado, eu acho que é isso que vai acontecer, né? Então, sem dúvida nenhuma, a digitalização, até pelo conforto do paciente, né, pela diminuição de refação que a gente pode ter das próteses convencionais utilizando o digital, é onde a gente vai enxergar mais. E tem um espaço enorme ainda para a cirurgia guiada. Então, nos próximos 5 anos, te digo de forma como a gente enxerga, né? A guiada é realmente o que vai acontecer de verdade na clínica. Não acontece ainda. Talvez a amplitude daquilo que a gente já viu, né? Uhum. Que é na clínica real. Sim, Mas eu acrescentaria aí que eu acho que nos próximos 5 anos eu acho que a gente vai passar pela navegável de uma forma assim, como se fosse um sopro, e a gente logo mais cai numa cirurgia robótica. Não é a clínica real do dia a dia, mas a robótica ela vai entrar nas universidades assim. Em 5 anos eu tenho quase certeza. E precisa acontecer, né? Ela precisa acontecer para liderar o que vai acontecer lá na frente. Mas tem muita coisa para acontecer com guiada. Mas muita coisa. E vocês têm um número médio aí de quantos implantodontistas operam de forma guiada? Olha, depende do país, né? O Zé até pode me ajudar com o Brasil, mas a estimativa é que, do ponto de vista digital total, menos de 5% do mercado brasileiro de implantes está digitalizado. Tanto do ponto de vista cirúrgico, quanto do ponto de vista de prótese. Isso quer dizer o quê? Muito pouco. 20 Muito mil pouco. 20 mil dentistas? Muito pouco. Menos, não, muito menos. Não, porque na verdade dos 300 e X, né? O Zé controla melhor. 60, Que 100 não 70 fazem, mil, dos 300, que fazem implantes, a gente tá falando de muito menos. 60, muito menos. 70 mil Que fazem implantes. Você ainda tem que... Exato. Eu tô fazendo um cenário geral, né? Exato. Então, assim... Tem, assim os implantodentistas, é verdade. Exato. Então, assim, é muito pequeno. A clínica da vida real no Brasil, ela tá longe ainda da digitalização. Ela tá longe. Então, acho que a redução de custos dos scanners, a redução, a qualificação dos laboratórios em proporcionar a prótese digital é o que vai realmente contribuir, né, para, na verdade, propagar mais a prótese digital. Então, eles vão precisar de muita educação, né, conhecimento, e eu acho que simplificar também, né? Porque eu acho que tudo começou um pouco Frankenstein, né? Sim. Ficou meio, busca daqui, vem daqui, agora tem impressora. Não consegue fechar esse circuito todo de tecnologias e equipamentos. É difícil, né? Então, acho que cada vez mais as coisas se integrando, né? Com educação, inclusive, que é o que vocês fazem, de novo, né? Com maestria, eu acho que a gente vai ver mais a digitalização. Mas eu vou te dizer que pra gente falar de robótica, falar de navegada, sim. a gente tá bem além Tá dos bom. 5 anos, se não mais do que acho. os 10. As universidades, eu acredito também. Sim, precisam, sim. Da rotina clínica, com certeza, acho que é abrir o leque ainda para todo esse público, os laggards, né, os retardatários mesmo, que vêm depois. E qual que é a barreira que vocês acham, como indústria, que os dentistas não estão aderindo à cirurgia guiada? É só questão de ter que solicitar uma toma, porque muita gente opera com uma simples panorâmica, de custo, né, de fato, de preguiça, muitas vezes. Também, mas eu acho que desconhecimento. Exato. Ou seja, falta de saber o que ela pode proporcionar de vantagem, não só da cirurgia guiada em si, mas da prótese digital também. Né? Então, assim, não conhecer, eu acho que quando eles olham os equipamentos que eles acham que tem que ter, não necessariamente eles têm que ter. Exatamente. Aí é o custo, falar, nossa, aí depois eu tenho mais o guia, mas... Então, assim,
há muitos dentistas da clínica da vida real que estão com dificuldades. Então, para ele investir, para passar para o próximo passo e saber que isso vai diferenciar em relação ao próprio paciente, a concorrência que ele tem, é difícil ele cruzar essa barreira. Mas acho que o desconhecimento, né, e como a indústria aborda também confunde, né, um pouco o que eles têm que fazer. Vão fazer guiada, mas ele não sabe o que é exatamente isso. Ele sabe que ele vai ter que investir, confunde a guiada, né, tem que ter um scan, não tem nada a ver, né, mas enfim... eu acho que é educação, de novo, educação, né? A gente dá a volta e na base é educação, né? Ou seja, conhecer com propriedade. Tem uma galera, quantos profissionais que vocês já pegaram como alunos lá, que tem o equipamento, tem kit lá guardado e que teve alguns dissabor, porque ele achou que ele ia poder tocar sem a educação e acabou criando uma barreira para ele mesmo e desconfiando da tecnologia. Caiu na conversa do vendedor ou comprou com um implante, sabe? Duas situações, né? O excesso de confiança é péssimo e a falta dela para grandes profissionais que acham que não é capaz. Então, eu vou citar as duas situações. Eu vou citar um outro fato. Que eu ponho aula lá, que é a teoria do Everdrug, lá, uma coisa assim, que é esse excesso da confiança e a capacidade. Eu vou citar um outro fato que é histórico, é aqui no Brasil, e eu participei, né? Eu vendi os primeiros 11 Nobel Guide no Brasil. E a gente sabe que a tecnologia do Nobel Guide não foi o que se esperava exatamente. Né? E isso acabou até para o mercado, né? Porque se espalha. Então cirurgia guiada, depois vem a própria Neodente, vieram os primeiros... E quem comprou foram dentistas de referência na época. Aí para propagar é mais difícil ainda. Formadores de opinião que operavam muito bem. Agora, a minha pergunta para vocês, né? O que vocês acham, do ponto de vista educacional, a responsabilidade de vocês de educar, né? Ou seja, qual o grau de responsabilidade vocês têm o conhecimento de propagar isso de uma forma relevante, né? Então, é uma ênfase diária na aula, né? Eu vou dar um exemplo prático de cirurgia guiada que aconteceu em casa. Eu vou fazer uma analogia com um quadro que a minha esposa estava falando. Olha, eu quero um quadro exatamente nessa posição aqui. Aí chegou lá um rapaz lá que é o nosso marido de aluguel lá que cuida do ar-condicionado e tudo mais, tal. Aí ele fez o primeiro furinho ali, falou, é aqui que tem que ficar? Então ele fez o primeiro furinho lá, o outro ele colocou o outro lá, fez um risquinho ali, fez o furo no olho. Aí minha mulher chegou lá e falou, pô, o quadro tá torto. Tira o quadro, vamos arrumar. Aí a gente chamou um outro rapaz lá que chega lá e falou assim, só subir. Aí ele pegou, deu uma subidinha um pouquinho mais, agora ficou reto o quadro. O quadro tá reto, só que ele ficou para baixo, não tá reto, não tá no lugar onde eu falei, eu quero naquela posição, tem que ficar não sei quanto tempo. Bom, chegou um cara lá, já um engenheiro, o cara que fez o Altino, o nosso construtor lá, ele pegou, colocou todas as medidas, colocou lá, riscou, ele demorou uma hora para riscar os lugares lá onde ele tinha que fazer o furinho lá. Pô, do nada ali, ele demorou meia hora, riscando tudo lá. Em 5 minutos ele colocou os parafusinhos, colocou o quadro lá, minha mulher chegou e falou, pô, até que enfim, hein? É o afiar o machado, né? O que acontece? Exatamente. A gente sempre fala isso daí, que a gente acabou ficando sabendo que isso daí era uma filosofia do presidente Lincoln. Do Lincoln. Você tem 10 horas para cortar uma árvore, você tem que ficar 9 horas amolando o machado para ser rápido e preciso. Então o digital veio exatamente para isso. Você quer um negócio para acertar realmente? Qual é a posição certa que o seu parafuso tem que ficar? Para a sua prótese ter a melhor condição na boca de funcionalidade, de estética, do que for, faça cirurgia guiada. Faça um planejamento correto, onde você vai ser muito mais assertivo, muito mais correto e mais rápido também. Sim. Então você ganha muito mais coisa com isso. Sim. A gente vê também essa parte da guiada
que a gente também tem um outro problema, que é a parte judicial, a parte jurídica que está acontecendo, que hoje, cada vez mais, você tem que provar que você usou todas as suas... Hiperdocumentado. Todos os seus artifícios. Todas as armas possíveis para fazer aquele planejamento. Exato. Então, dessa maneira aí, sem dúvida nenhuma, a guiada vem cada vez mais, e quem começa a usar a cirurgia guiada num caso em que ele precisa de uma assertividade na saída dos parafusos direitinho para colocar uma prótese bem feita, ele sempre vai tentar planejar digitalmente. Sem contar que enxerga tão mais no planejamento digital, mas muito mais. Você entra em detalhes que você nunca teria nem ideia do que está acontecendo. Você mergulha... Fora quando você precisa deixar a sua guia de lado por N motivos, a tua visão da cirurgia está tridimensional na tua cabeça, porque você planejou aquilo de uma maneira dinâmica. Né? Inclusive, a gente sempre fala, pessoal, peça um viewer da tomografia, além do laudo, dos templates, porque vai te dar uma noção tridimensional do paciente, já vai melhorar muito. Só o fato de você ter visto o planejamento. Existe, né? Acho que tem. Eu não sei quem comentou comigo algo sobre a acurácia de cirurgias, não especificamente em dental, mas quando você no metaverso consegue entrar e enxergar o que está acontecendo antes, né? A preparação mental, né? O piloto ali, né? Fazendo as curvas antes a acurácia é muito maior, né? Sim. Então, exato. Só complementando uma pergunta que você fez para o Fábio sobre o futuro, nós falamos do digital aqui, mas é que passou uma tecnologia que eu acho que também, e a gente já começa a introduzir, que é dos revestimentos dos componentes de prótese para estado cerâmico, que é uma coisa que a gente vem trazendo já e pode ser também uma tendência de futuro. A gente falou um pouco, né? Eu falei mais da superfície ospo, mas a gente também tem na linha digital, comentei. Os componentes E a gente já está conectando com o fluxo digital essas tecnologias. Isso daí, junto com as plataformas, eu lembro que o sistema PI foi um dos primeiros com a plataforma Switch, que ele era um pouco mais estreito do que a mesa do implante. Então, o sistema era um pouco mais... os componentes eram mais estreitos do que a mesa do implante. Sim. Isso, até no hexágono externo. No externo. Exato, comecei no paralelo externo, e ligeiramente para exatamente. dentro. Então, a 4.1 tinha 395. Tem 395. Isso. E no Brasil a gente tem hexágono externo. E ela sai sempre Um pouco mais do estreito. flange. E aí, a importância do componente ter uma superfície tratada é muito bacana, porque você realmente vai ter indução de formação ali, onde você vai manter o seu implante muito mais enterrado dentro do osso do que uma superfície que está totalmente com acesso à parte externa. Protegido, né? Tá bem protegido. Proteger a pera-implantar, né? É muito menor. Exato. Tem um outro tema para ser discutido num outro, né? Que é a questão cerâmica versus o titânio, né? A gente vê essa discussão no mercado, implantes de cerâmica. Que nós temos. Na Europa nós temos o implante cerâmico mesmo. Zircônia, o implante, o pilar, parafuso em carbono. Realmente sem metal. Sim. Essa é uma outra discussão. Do grupo SIC, né? Do grupo SIC. São duas peças. Duas peças. Precisamos visitar eles lá daí também. Essa é uma outra discussão, né? Os implantes de cerâmica, a medicina integrativa vindo colocar alguns pontinhos nessa discussão. Mas será que a gente precisa efetivamente perder as características do titânio, que traz vantagens em macrogeometrias, uma série de coisas, e na cerâmica tem algumas limitações? Será que não existem possibilidades da gente colocar a superfície no estado cerâmico? Então, esse é um outro ponto, uma outra discussão. A gente brinca, né? Nem todo implante titânio tá em titânio conversando com o tecido ósseo. Né? Mas já tem muito tempo de casuística, né? Já tem muito estudo até a cerâmica chegar se equivaler aí à casuística de estudos. Mas esse é um assunto que cabe em outros podcasts, eu acho. Olha, obrigado pela manhã de vocês, à disposição, né, de estarem aqui, aos nossos ouvintes, telespectadores, né, compartilhem no Spotify, na sua viagem, no trânsito, indo pro EOD, no avião, nossos alunos, né, compartilhem com seus amigos. Obrigado, José, né, por ter vindo aqui conosco. Obrigado, Fábio, né, por vocês compartilharem a história
do Branemark, a história da PI, as soluções da PI. O palco do EOD é uma grande virtude para nós, a gente carrega isso, que não ter vínculo pessoal, financeiro com as empresas, comercial com as empresas, dá essa liberdade de dar palco para todo mundo, mas não impede que a gente tenha também um vínculo afetivo e torcer por todas essas empresas, e a PI está conosco junto dessas empresas que a gente leva no coração aí e deseja muito sucesso para vocês. O Rafael Cortazzo não pôde estar aqui hoje fisicamente, mas ele está sempre aí junto com a gente, nas perguntas, na construção do nosso podcast, do nosso curso. Então ele manda um abraço para todos vocês também. Super. Com gratidão aí que eu queria que vocês se despedissem aí dos nossos alunos. Luiz, se tiver alguma consideração, Demetrio, uma última consideração, esse é o momento. Obrigado, tá? Em nome dos meninos do EOD. Obrigado. Faço as palavras do João a nossa, né, do EOD, e o que eu queria falar que muito bacana, que a gente já teve algum contato antes, mas o amor que eu vi que vocês têm, né, que lógico que a gente precisa ganhar dinheiro, a gente tem filho para cuidar, né, mas o amor, o tesão mesmo de fazer bem feito me deixou muito contente hoje. Acho que essa é a palavra mesmo, amor, né? Então, desde o início foi assim, né? E tá aqui ainda. Muito bom. Agradeço vocês. Já sou fã da PI, fã do Branemark há muitos anos. Como eu falei aí no começo, me emocionei quando conheci o PI. E realmente, assim, eu vejo o quanto de conhecimento em ciência que vocês têm para desenvolver o sistema. Então, eu acho que o grande diferencial tá nesses pequenos detalhes com ciência. Parabéns para vocês aí, agradeço mais uma vez. E aí, vamos partir para as considerações finais aí de vocês. Super. Não, o agradecimento é nosso pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando com vocês, né, indiretamente com os alunos de vocês, né, todo o público que segue, o trabalho bonito que vocês fazem. Então, uma coisa que tem acontecido muito com a gente, e você perguntou qual o perfil, né, dos clientes da PI, mas é o perfil das pessoas com que a gente se relaciona, e vocês são líderes, né, então, educadores, né, estão na frente realmente da questão da educação. Então, é uma coisa que a gente gosta muito, né, não é só porque a gente gosta, é porque realmente tem afinidade, como você comentou, a gente entrar, né, com profundidade, respeito, né, pensando nos pacientes, né, nos dentistas e como a gente pode melhorar a odontologia de uma forma geral. No nosso caso, com os implantes, que é a nossa grande especialidade, né. Então, a nossa visão, missão realmente é de ter o tratamento mais simples possível, mas com resultados excepcionais. É isso que a PI é hoje e é o legado do PI que a gente leva para a vida toda. Muito obrigado. Pessoal, não percam então esse episódio do podcast aqui, junto com o Fábio Giannini e o Zé Augusto da PI. Não percam os nossos canais aí, as nossas mídias, o Excelência Odontologia Digital no YouTube. Tem mais capítulos aí para nós aí esse ano. A gente vai construir bastante coisa junto com a Odontologia Digital. Não percam essa grande oportunidade. Um grande abraço a todos e até a próxima!